de você optar, resolver, levar a situação conflituosa para outros campos, para outras situações, para outros meios de resolver os conflitos. E aí eu conto para vocês a seguinte história. Em 1996, quando foi publicada a lei de arbitragem, começava-se a falar sobre arbitragem como se fosse algo novo. E na verdade não era. Muito bem, e quando se começou a falar, todo mundo, ai, credo, não vai pegar, imagina. E eu resolvi, eu me apaixonei já de cara. Sabe aquele amor, quando tem aquela química que se apaixona assim no primeiro olhar? Fui eu com a arbitragem. Apesar que não foi bem química, pensando bem, Valéria, foi porque vocês já notaram que eu sou gaúcha, né? Torço pro Colorado. Pois é. Aí a minha professora de mestrado chegou e disse, eu desafio quem for escrever sobre arbitragem. Mulher, gaúcha e desafio, levantei a mão. Eu escrevo. Não sabia nem do que se tratava. Pensei que era alguma coisa de futebol, eu gosto do Internacional, então aproveitei, quem sabe eu não trabalho lá para o meu time. Depois fui ver que não tinha absolutamente nada a ver. E deu tudo certo. Então eu pude perceber o seguinte, bom, meios extrajudiciais de solução de conflitos previstos pelo Estado são meios que vai resolver o conflito, vamos ir atrás para ver o que está acontecendo. Muito bem. Foi por volta da década, acho que no início dos anos 80, começou-se a falar em globalização. Globalização para todos os lados e tal. E aí começaram os debates, congressos. Sou contra a globalização, sou a favor da globalização, todas aquelas coisas. Muito bem. Esta globalização, o que trouxe de muito forte? Trouxe o seguinte, países de primeiro mundo negociam com o Brasil. Para negociar com o Brasil, é necessário que exista uma lei de arbitragem nos moldes internacionais. E o Brasil tem? Não. Começaram os boicotes. Ou o Brasil se ajusta à realidade mundial, de acordo com a UNCITRAL, ou não vamos mais negociar com o Brasil. E começam as preocupações, e começam os projetos, os anteprojetos sobre arbitragem. Muito bem, vamos atrás, vamos buscar uma arbitragem, vamos resolver uma situação, por quê? Porque, na verdade, nós precisamos continuar negociando. Se vem a globalização, precisamos de importar, exportar, e os países de primeiro mundo nos boicotando, vamos atrás. Teve 3 anteprojetos, não deram certo, foram engavetados, até que, na época, o senador Marco Maciel, o que ele fez? Ele encampou o projeto de lei 9307, em 1996, vários escritórios, Ada Pellegrini Grinover, Pedro Batista Martins, Selma Rodrigues, o Carmona, vários, resolveram estudar a esse respeito. Muito bem. Daí surgiu a Operação Arbiter e acabou na Lei 9307, que foi publicada em outubro de 96, nascendo a arbitragem, não no mundo jurídico, porque já existia desde há muito. Vejam, a arbitragem, nós temos notícia desde das ordenações filipinas, já tinha arbitragem aqui, depois Código Comercial 1850, depois Constituição Federal falava sobre arbitragem, só que uma arbitragem facultativa da seguinte forma: a pessoa formava o juízo arbitral e, se não quisesse continuar, desistia, nem pagava o árbitro e voltava para o judiciário. Resultado? Descrédito total a respeito de arbitragem. Não queremos mais negociar. E essa era uma arbitragem chamada arbitragem doméstica porque era típica do Brasil. Aí fora não acontecia assim. Muito bem, a nossa atual lei foi buscar subsídios aonde? Na lei UNCITRAL, que é a Lei Mundial do Comércio, na Convenção de Panamá e na Convenção de Nova York. Com isso,
ela muda toda a estrutura da nossa lei, do Código de Processo Civil revogando, o Código Civil também foi revogado pela lei e nós abraçamos a ideia mundial. E o que significa então a nossa lei de arbitragem atual? Significa que o árbitro, qualquer pessoa capaz, ele pode se candidatar a ser um árbitro de um conflito cujo objeto tem que ser direito patrimonial disponível. Muito bem, ele é chamado para resolver este conflito e o árbitro é considerado um juiz de fato e de direito. E esse foi o grande problema quando essa lei foi sancionada. Como que uma pessoa sem nenhuma titulação pode ser considerado um juiz? Sim, é considerado um juiz. Mas aí, que garantias, muitos me perguntam, eu tenho de uma pessoa resolver um conflito se essa pessoa não tem conhecimento jurídico? As mesmas garantias que eu tenho no processo civil. Quais são essas garantias? Quais os princípios do processo civil encampados pela lei de arbitragem? Princípio do contraditório, da ampla defesa. Todos os princípios do processo civil nós temos como princípio da lei de arbitragem. Muito bem. A sentença de arbitragem, ela gera título executivo judicial. O que significa isso? Uma sentença igual a de um juiz. Tem a mesma validade. E faz coisa julgada. Sabe o que é coisa julgada? Não se discute mais. Aí começou o seguinte: é inconstitucional essa lei. Ah, não pode ser. Uma pessoa só maior e capaz vai fazer às vezes o juiz dar uma sentença, gerar um título executivo judicial fazendo coisa julgada? É inconstitucional. Entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de arbitragem. Isso durou alguns anos até que o Supremo decidiu pela constitucionalidade da arbitragem. Muito bem, de 96 para cá, quais foram os passos da arbitragem? Muitos. Lentos, diria, porque até o Brasil sempre nós caminhamos a passos lentos, até porque nós temos o que é mais rápido é carnaval, esse tipo de coisa é mais rápido. Mas em relação à lei, você sabe que sempre tem aquela primeira conotação. Não vai pegar. Segundo, é inconstitucional. Aí depois todo mundo esquece, aí a coisa funciona. E está funcionando. Ministros do Tribunal do Trabalho, quando da sua posse, ele discursou dizendo o seguinte: mais de 173 mil processos em 2008 foram julgados. A Justiça do Trabalho não pode mais. Tem que levar para mediação e arbitragem os julgamentos. Gilmar Mendes, quando no Supremo, também discursava no mesmo sentido. Vamos abrir para os meios extrajudiciais de solução de conflitos. Direito ambiental pode resolver pela arbitragem, mas não é um patrimônio indisponível? Sim, mas tem a parte de resolução lá patrimonial. Então vamos resolver. Vamos ver o que fazer. Direito ambiental. Muito bem. Então estamos caminhando a